Você já sentiu que para sobreviver precisou assumir um personagem? Criar uma versão que parecesse ser mais forte, mais segura, mais no controle, mais admirada, mais importante, mas que no fundo não era realmente você? Essa é uma das premissas do filme Anora, que foi um dos filmes indicados ao Oscar desse ano e foi dirigido por Shane Baker. E hoje a gente vai conversar sobre a protagonista desse filme, a Anora, sobre como ela também precisou criar armaduras para se proteger e sobre o que acontece quando essas armaduras são quebradas. Mas só um aviso, vão ter spoilers. Antes de começar, para quem caiu aqui de paraquedas, eu sou Letícia. Aqui no meu canal falo sobre livros, filmes, psicologia. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, aproveita para se inscrever e não perder nada. No filme, a Nora é uma jovem que trabalha no clube de strip em Nova York, no Brooklyn, e busca lidar com os desafios financeiros e emocionais da sua realidade. Entre idas e vindas dos clientes, ela conhece o Ivan, que é um rapaz de 21 anos, filho de um oligarca russo, e eles se envolvem rapidamente. O que parecia ser um conto de fadas maravilhoso, cheio de possibilidades, logo se torna uma jornada de desilusão e vulnerabilidade. No clube, a Nora, que gosta de ser chamada de Annie, parece estar sempre no controle, muito segura do que está fazendo e muito consciente do poder que o corpo dela tem. Mas o contraste vem quando fora dali ela vai para casa e parece que não existe vida, parece que ela não existe fora daquele clube. Até porque na sua casa ela não consegue nem controlar o próprio sono direito. Ela mora numa casa do lado da linha do trem, ela divide esse espaço com uma irmã que parece ser bem distante emocionalmente dela, tanto que no filme ela só aparece para falar duas coisas assim, duas trocas que elas têm bem superficiais, uma para perguntar se ela tinha comprado leite, a outra para ser avisada que a Nora ia passar uma semana fora de casa. Então elas parecem não ter muito contato próximo uma da outra, apesar de serem irmãs. O contraste da aparência da Nora dentro do clube e fora do clube também é bem gritante. Quando ela sai do trabalho, ela substitui os adereços, as roupas extravagantes, a maquiagem, por uma cara limpa, um moletom e um tênis. Mas a grande questão é: quem a Nora poderia ser para além da necessidade da sobrevivência? O que ela desejaria? Quais seriam seus valores? Quais seriam suas outras necessidades para além da necessidade básica de sobrevivência? A Nora foi aprendendo a lidar com as dores da vida e se adaptar a esses momentos de sofrimento, sendo essa personagem que dificilmente se abala, que sabe se defender e que aparentemente está sempre no controle. O Sartre chama essa postura de má-fé, que é quando, para fugir de uma situação muito angustiante, a gente busca assumir um modo distanciado de nós mesmos, menos autêntico e menos conectado com a responsabilidade que a gente tem diante das nossas decisões e, consequentemente, bem desconectado da liberdade que a gente pode ter para nos decidir e para assumir o nosso próprio cuidado com nós mesmos. A relação que a Annie constrói com o Ivan também traz um ponto crucial. Do mesmo modo que a Annie, o Ivan também vive a má-fé, mas de maneiras diferentes. Porque, além deles serem pessoas distintas e terem cada um sua singularidade, o Ivan nunca precisou se preocupar com uma sobrevivência financeira. Ele sempre teve o dinheiro para esbanjar por aí e usar como ele bem entendesse. Então, ele é um garoto emocionalmente maturo que assume basicamente nenhuma responsabilidade diante das suas atitudes, sem grandes preocupações com a sua própria vida, muito menos com a dos outros. E apesar dele falar que está sempre feliz, na verdade, ele está sempre anestesiado com excesso de drogas e álcool. Ele não diz respeito exatamente à Nora no decorrer do filme, mas não existe uma construção de um vínculo genuíno entre eles. Não existe nenhum momento em que há uma conversa mais profunda ou que há uma intimidade ou algum dos dois se mostra ali mais vulnerável um para o outro. A verdade é que, assim como a Nora, também fica difícil de entender quem é o Ivan por baixo de tantas camadas de anestesiamento, tanto químico quanto material. Então, por que a Nora se envolve tão intensamente com o Ivan? Aí a gente pode criar várias hipóteses, como por exemplo, a possibilidade de ter um amparo e uma segurança financeira
que provavelmente sempre foi um atravessamento de sofrimento na vida dela, ou até mesmo uma possibilidade de um amparo afetivo, talvez pela maneira como ela foi aprendendo a significar o afeto através das suas referências, através das suas vivências. Então, talvez assim ela foi aprendendo a ser reconhecida, foi aprendendo a ser valorizada, foi aprendendo a ser importante para os outros através de vivências parecidas com a que ela estava vivendo com o Ivan. Só que mesmo que ela pudesse estar se sentindo de alguma forma importante, admirada, reconhecida pelo Ivan, pelas propostas que ele faz de exclusividade, ainda assim ela não estava sendo aceita por quem ela era, debaixo daquelas camadas de uma mulher imponente. A Nora se agarra com todas as forças ao projeto de ser mulher do Ivan e de fazer parte da família dele. Um projeto que para nós, telespectadores, já nasce fadado ao fracasso. Até porque o comportamento irresponsável, pouco empático e embotado do Ivan, a fuga dele quando ela mais precisou, deixando ela completamente vulnerável, e o comportamento, as atitudes de rejeição, de desprezo, de desrespeito da família dele diante da Anne, sem qualquer intervenção do Ivan, já mostrava que essa ideia nunca tinha sido de fato real. Aqui entra um conceito importante, a diferença entre a dor e o sofrimento, e eu prometo que eu vou ser breve. A dor é inevitável. Todo mundo aqui já passou por momentos de frustração, de perda, de sofrimento, de crise, como ser desligado de um trabalho, terminar um relacionamento, perder um ente querido. O sofrimento, por outro lado, vem do apego de uma ilusão, de uma fantasia, de uma idealização, da dificuldade de aceitar que a realidade não corresponde ao que a gente imaginou e aquilo que a gente esperava. E é justamente isso que acontece com a Nora. Quanto mais ela tentava sustentar essa fantasia, esse projeto que ela idealizou para si mesma, mais ela sofria. É bom salientar que o sofrimento não é uma questão de escolha, não é algo que a gente escolhe ter ou não ter, não é uma frescura e é muito genuíno quando alguém está passando por isso. O sofrimento realmente existe. Finalmente, quando tudo desmorona, a Nora se vê forçada a encarar essa dor. E claro, isso impacta a imagem que ela tem dela mesma como uma mulher admirada, desejada, reconhecida, importante, provavelmente tocando em crenças e questionamentos como: eu não mereço receber amor, eu fracassei, será que eu não fui o suficiente? Qual será que é o meu valor? E é aí que o Igor entra em cena. Ele é um imigrante russo recém-chegado em Nova York que trabalha para os armênios que trabalham para a família do Ivan. E assim como a Nora, o Igor também estava batalhando pela sua própria sobrevivência. Talvez por sua comunicação verbal ser mais limitada no inglês e por também estar no mesmo patamar social que a Nora, o Igor estava sempre atento às expressões faciais, à atmosfera do entorno, aos afetos, especialmente os da Nora. Diferente de todos os outros homens do filme, o Igor consegue enxergar a Nora para além da sua casca protetora e dessa função de objeto de desejo. Ele observa, demonstra curiosidade e interesse por quem a Nora é. E até busca diferentes significados para o nome Anora, que eu achei bem simbólico. E é nesse olhar de respeito que finalmente a Nora abaixa suas defesas. Ela se permite ser vista, não apenas como uma personagem, mas como alguém que vivencia frustração, medo, vergonha, solidão. O final do filme captura essa vulnerabilidade com maestria. E é aí que vem a grande reflexão. Muitas vezes, para sobreviver ao desamparo e às dores da vida, criamos personagens. Nos afastamos de quem realmente somos porque dói olhar para nossa própria fragilidade, para facetas de nós que a gente não gosta ou para a humanidade de outras pessoas no nosso entorno. Mas toda experiência de sofrimento abre um espaço e uma oportunidade para a gente construir uma relação mais genuína e mais honesta com nós mesmos. Afinal, todos nós criamos máscaras de forma irrefletida que nos ajudam a sobreviver no decorrer da vida. Mas quando a gente se esquece da gente apenas para vestir essas máscaras, aí sim a gente precisa olhar para isso com mais cuidado e atenção. E você já viveu algo parecido?
sentiu que precisou assumir um personagem para conseguir sobreviver a uma situação, um contexto, uma história de vida? Se você já assistiu esse filme, coloca aqui nos comentários que eu quero saber o que vocês acharam. Isso me ajuda a ampliar também minha percepção e também ajuda a gente a ter mais trocas aqui, que é uma coisa que eu adoro. Se você também gostou do vídeo, aproveita para se inscrever e ajudar no meu crescimento do canal. Meu objetivo é o quanto antes conseguir 1000 inscritos e para mim vai ser um grande prazer saber que você participou desse crescimento. Um beijo e até o próximo vídeo.